5 da manhã. O céu ainda escuro. A chuva fina que caía há horas transformava o asfalto em um espelho negro que refletia as luzes intermitentes da viatura. Aquele era o terceiro chamado por perturbação doméstica na mesma noite, e o oficial Miguel Santos já conseguia prever exatamente como a situação se desenrolaria. 15 anos atendendo ocorrências como esta lhe deram um roteiro mental quase infalível. Vizinhos ouvem gritos, chamam a polícia, policiais chegam e encontram um casal que nega qualquer problema. Talvez uma desculpa sobre o volume da televisão ou uma discussão sobre algo trivial. A vítima, geralmente com marcas recentes ou antigas, jurando que está tudo bem, que foi apenas um mal-entendido. Então, semanas depois, outro chamado para o mesmo endereço. Um ciclo interminável, que acabava deixando até os policiais mais dedicados com uma sensação de impotência. Miguel já havia perdido a conta de quantas vezes voltou para a mesma casa, para as mesmas pessoas, para a mesma situação. Naquela madrugada fria, enquanto estacionava em frente ao conjunto habitacional, ele lutava contra o pensamento de que esta seria apenas mais uma ocorrência sem solução definitiva. Mal sabia que o que encontraria naquele apartamento mudaria para sempre sua perspectiva sobre o que significa realmente prestar atenção aos detalhes. O Jardim das Acácias era um condomínio simples, de classe média baixa, com pequenos blocos de apartamentos de 3 andares, espalhados em uma área que já fora, bem cuidada, mas que agora mostrava sinais claros de negligência. Gramados descuidados, lixeiras transbordando e uma iluminação precária, que criava sombras inquietantes pelos cantos. Miguel e seu parceiro, o oficial Dantas, recém-saído da academia, caminhavam em silêncio pela calçada molhada. O chamado havia sido feito por uma senhora do apartamento ao lado, relatando gritos e sons de objetos sendo quebrados. Número 204, bloco C, murmurou Dantas, conferindo as anotações no tablet. Terceira ocorrência neste endereço nos últimos 2 meses. Miguel assentiu, reconhecendo o endereço. Nas ocorrências anteriores, haviam encontrado Patrícia Lemos, uma mulher de aproximadamente 35 anos, com o rosto marcado e a explicação de que havia tropeçado, ou batido a cabeça no armário, ou qualquer outra desculpa improvisada. O marido, Roberto Lemos, sempre educado e composto quando a polícia chegava, explicando que a esposa era um pouco desastrada ou que haviam apenas discutido sobre contas a pagar. Sem denúncia formal, sem testemunhas dispostas a se envolver, não havia muito que pudessem fazer, além de orientar e deixar cartões de serviço de apoio que provavelmente seriam jogados fora assim que saíssem. Chegaram ao 2º andar, o corredor mal iluminado revelando uma porta com o número 204 parcialmente apagado. Miguel bateu 3 vezes, com a firmeza de quem tem autoridade, mas sem agressividade desnecessária. O silêncio que seguiu era quase palpável. Bateu novamente, anunciando: polícia, por favor, abra a porta. Mais alguns segundos de silêncio. E então passos, aproximando-se, lentamente. A porta se abriu apenas alguns centímetros, revelando parte do rosto de Roberto Lemos. Policiais? Algum problema? Sua voz soava controlada, educada, mas Miguel notou imediatamente os olhos vermelhos e o cheiro de álcool que emanava do apartamento. Recebemos um chamado sobre uma possível perturbação neste endereço, senhor. Precisamos verificar se está tudo bem, respondeu Miguel com o tom neutro e profissional que havia desenvolvido ao longo dos anos. Roberto abriu mais a porta, um sorriso forçado aparecendo em seu rosto. Deve ter sido um engano. Oficial, estamos apenas assistindo a um filme. O volume estava um pouco alto, já abaixamos. Peço desculpas pelo incômodo. Foi nesse momento que Miguel notou o primeiro sinal de que algo estava errado. O apartamento, visível por trás de Roberto, estava impecavelmente arrumado. Impecável demais, na verdade, para alguém que supostamente estava relaxando assistindo a um filme às 5 da manhã. Não havia copos ou pratos na sala. Nenhum sinal do suposto filme na televisão desligada. Nenhum indício de que alguém
estivesse realmente vivendo o espaço. Sua esposa está em casa, Sr. Lemos? Perguntou Miguel, mantendo o olhar fixo nos olhos do homem. Roberto hesitou por uma fração de segundo. Sim, ela está dormindo. Teve um dia cansativo ontem e tomou um remédio para dormir. Não gostaria de acordá-la, se possível. A resposta veio rápido demais, ensaiado demais. Miguel trocou um olhar rápido com Dantas, que também percebeu a inconsistência. Se Patrícia tivesse sob efeito de remédios para dormir, como teria participado da suposta discussão que alarmou os vizinhos? Como estaria assistindo ao tal filme com o marido? Sr. Lemos, precisamos verificar se sua esposa está bem. É procedimento padrão em chamados como este, disse Miguel, dando um passo à frente. Roberto tensionou visivelmente, mas depois de um momento de hesitação, abriu mais a porta. Claro, oficial, entendo, mas por favor, vamos falar baixo. Não quero perturbá-la. Ela precisa realmente descansar. O interior do apartamento confirmou a impressão inicial. Tudo organizado de maneira quase artificial. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma louça na pia, nenhum casaco jogado sobre o sofá. Miguel havia visitado muitas residências em seus anos de patrulha e sabia reconhecer quando um lugar parecia realmente habitado e quando parecia um cenário montado. Este apartamento pertencia claramente à segunda categoria. Roberto os guiou até o quarto, abrindo lentamente a porta. Na penumbra apenas iluminada pela luz fraca do corredor, Patrícia parecia dormir profundamente em uma cama meticulosamente arrumada, coberta até o pescoço por um edredom escuro. Vem, tá dormindo, tranquilamente. Não há nenhum problema aqui, sussurrou Roberto, começando a fechar a porta. Foi quando Miguel notou o segundo detalhe perturbador. Patrícia não havia se movido nem 1 milímetro com a entrada de luz e vozes no quarto. Nem um leve movimento de respiração parecia perturbar o edredom perfeitamente arrumado sobre ela. Preciso verificar se ela está bem, Sr. Lemos, disse Miguel, avançando em direção à cama. Roberto imediatamente se colocou entre o policial e a esposa. Ela está tomando remédios fortes, tem sono muito pesado. Não há necessidade disso. Sua voz agora tinha um tom de urgência mal disfarçada. Miguel manteve o olhar firme. Apenas procedimento. Não levaremos mais que 1 minuto. A tensão no quarto era palpável quando Miguel finalmente conseguiu afastar Roberto e se aproximar da cama. Com cuidado, tocou no ombro que se delineava sob o edredom. A rigidez que sentiu enviou um alerta imediato ao seu cérebro. Afastou parcialmente o edredom e encontrou, não Patrícia, mas travesseiros estrategicamente posicionados para simular um corpo humano. Sua mente imediatamente passou para o modo alerta máximo. Anos de experiência, policial, sinalizando perigo iminente. Onde está sua esposa, Sr. Lemos? Perguntou, sua voz agora carregada de autoridade. Roberto começou a recuar em direção à porta, balbuciando. Ela deve ter levantado para ir ao banheiro. Ou talvez tenha ido à casa da irmã, não tenho certeza. O nervosismo em sua voz era evidente. Miguel fez um sinal para Dantas, que imediatamente se posicionou para bloquear a saída, enquanto ele mesmo começou a inspecionar o resto do apartamento. O banheiro estava vazio, assim como a pequena área de serviço. A cozinha, como o resto do apartamento, estava impecavelmente arrumada. Miguel abriu alguns armários, procurando qualquer sinal de distúrbio ou luta. Foi quando abriu a porta do banheiro da suíte, conectado ao quarto principal, que algo chamou sua atenção. O espelho estava embaçado pelo vapor de um banho recente, apesar de Roberto afirmar que eles estavam apenas assistindo a um filme. E no canto inferior do espelho, quase imperceptível, havia U que parecia ser letras desenhadas com um dedo no vidro embaçado. Vou fazer uma pausa aqui por um momento. Você já esteve em uma situação onde algo aparentemente simples, um pequeno detalhe, de repente, revelou uma verdade muito mais complexa e assustadora? Aquele instante em que seu cérebro conecta os pontos e você percebe que
A realidade é completamente diferente do que parecia ser. Talvez tenha sido algo que alguém disse, ou um objeto fora do lugar, ou uma expressão facial que não combinava com as palavras pronunciadas. Gostaria que você compartilhasse nos comentários um momento em que um detalhe aparentemente insignificante mudou completamente sua percepção de uma situação. Pode começar com o detalhe que mudou tudo. Ou percebi que algo estava errado quando seu relato pode ajudar outras pessoas a prestarem mais atenção aos sinais sutis, que muitas vezes ignoramos. Agora, vamos voltar à nossa história e descobrir o que aquela mensagem no espelho revelaria. Miguel se aproximou do espelho, ajustando o ângulo para que a luz fraca do corredor iluminasse melhor a superfície ainda parcialmente embaçada. Conforme seus olhos focaram nas marcas deixadas por dedos trêmulos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No vidro estavam escritas 3 palavras: porão, ajuda, rápido. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar. O apartamento artificialmente arrumado, a ausência de Patrícia, o nervosismo crescente de Roberto, a sensação de que algo estava profundamente errado desde o momento em que entraram. Miguel imediatamente se virou para Dantas, que ainda mantinha Roberto sob vigilância na sala. Existe um porão neste prédio? Perguntou ao parceiro, que rapidamente consultou a planta baixa básica do condomínio em seu tablet. Sim, cada bloco tem uma área de porão para armazenamento, acessível por uma porta nos fundos, respondeu Dantas, enquanto observava a mudança na expressão de Roberto. O homem havia empalidecido visivelmente, suas mãos começando a tremer. Não há nada lá embaixo, disse Roberto rapidamente, sua voz agora carregada de nervosismo mal contido. Apenas caixas velhas e entulho. Ninguém vai lá há anos. Miguel manteve os olhos fixos em Roberto enquanto falava com Dantas. Fique com ele. Vou verificar o porão. Roberto deu um passo à frente, sua voz agora quase um grito. Você não pode. Não tem mandado. Não tem direito. Sua compostura havia desaparecido completamente, revelando pânico por baixo da fachada controlada. Miguel notou que Roberto mantinha a mão direita próxima ao bolso da calça. Um movimento sutil que anos de experiência policial identificaram imediatamente como potencialmente perigoso. Sr. Lemos, mantenha as mãos onde eu possa vê-las, ordenou Miguel, sua mão instintivamente se movendo para perto da própria arma. O tempo pareceu congelar por um instante, a tensão no ar quase palpável. Então, em um movimento repentino, Roberto sacou uma pequena faca do bolso e avançou em direção a Dantas. O jovem policial reagiu por instinto, desviando do ataque e imobilizando Roberto contra a parede. A faca caiu no chão com um ruído metálico que ecoou no apartamento silencioso. Com Roberto algemado e sob a supervisão de Dantas, Miguel pediu reforço pelo rádio e desceu rapidamente para verificar o porão. A porta de acesso nos fundos do prédio estava trancada com um cadeado novo, incompatível com a aparência desgastada do restante do edifício. Usando um pé de cabra do kit de emergência da viatura, conseguiu arrebentar o cadeado após alguns segundos de esforço. A escuridão do porão foi momentaneamente cortada pela luz da lanterna de Miguel. O espaço era maior do que ele esperava, dividido em pequenos cubículos separados por telas metálicas, provavelmente áreas de armazenamento designadas para cada apartamento. A maioria parecia abandonada, cheia de caixas empoeiradas e objetos descartados há muito tempo. Miguel avançou lentamente, chamando pelo nome de Patrícia, sua voz ecoando nas paredes de concreto. Foi quando ouviu um som abafado, quase imperceptível, vindo de um dos últimos compartimentos. Dirigiu-se rapidamente para lá, a luz da lanterna revelando uma área que, diferente das outras, mostrava sinais de uso recente. Não havia poeira no chão de concreto, e uma porta improvisada com tábuas de madeira substituía a tela metálica original. Miguel removeu as tábuas e, no fundo do compartimento, encontrou Patrícia.
Ela estava amarrada a uma cadeira, amordaçada, com sinais evidentes de agressão recente. Seus olhos, inicialmente arregalados de medo, enturense de lágrimas de alívio ao ver o policial. Miguel rapidamente a libertou, notando os múltiplos hematomas nos braços e rosto, alguns recentes, outros já em estágio de cicatrização. Ele disse que desta vez me mataria, sussurrou Patrícia. Assim que Miguel removeu a mordaça, disse que ninguém sentiria minha falta, que diria a todos que eu havia ido embora. Enquanto aguardavam a ambulância, Patrícia revelou a Miguel a extensão de seu pesadelo, que começara como pequenas agressões verbais, anos atrás, havia escalado gradualmente para a violência física. Roberto controlava todos os aspectos de sua vida, desde as pessoas com quem conversava até as roupas que usava. Nos últimos meses, as agressões haviam se intensificado, culminando naquela noite, quando, após uma discussão sobre a intenção dela de se divorciar, ele havia espancado até quase perder a consciência e a arrastado para o porão. Achei que, desta vez, ele realmente me mataria, disse Patrícia, sua voz quebrada por anos de abuso e medo. Quando me deixou lá embaixo, jurou que voltaria para terminar o serviço, depois de limpar qualquer evidência no apartamento. Consegui me soltar o suficiente para arrastar a cadeira até o interruptor de luz, fazendo barulho de propósito para que alguém ouvisse. Quando os vizinhos chamaram a polícia, ele subiu correndo para arrumar o apartamento, para fingir que tudo estava normal. Foi minha única chance. O que mais impressionou Miguel não foi apenas a brutalidade de Roberto, mas a meticulosa fachada de normalidade que ele havia construído. Como havia manipulado não apenas Patrícia, mas todos ao seu redor, incluindo os próprios policiais, nas visitas anteriores. Como havia transformado cada detalhe de sua vida em uma elaborada encenação para esconder a monstruosidade que existia por trás das portas fechadas. Nas semanas seguintes, a investigação revelou a extensão do abuso. Descobriu-se que Roberto havia isolado sistematicamente Patrícia de familiares e amigos, convencendo muitos de que ela sofria de problemas mentais e que ele era o marido. Devotado, cuidando de uma esposa difícil, havia monitorado suas comunicações, controlado suas finanças e gradualmente destruído qualquer senso de autonomia que ela possuía. O porão havia sido apenas o ápice físico de uma prisão psicológica que ele vinha construindo há anos. O caso de Patrícia e Roberto trouxe mudanças significativas para o departamento de polícia. Miguel, profundamente impactado pela experiência, tornou-se um defensor de treinamento especializado para a identificação de sinais sutis de abuso doméstico. Desenvolveu, junto com psicólogos e assistentes sociais, um protocolo mais eficaz para atendimento de ocorrências domésticas, com ênfase na observação de detalhes que, anteriormente, poderiam passar despercebidos. O abuso doméstico é frequentemente um crime de ilusão, explicava Miguel, agora em palestras para novos policiais. O agressor não apenas manipula a vítima, mas também cria uma fachada para o mundo exterior. Nossa tarefa não é apenas responder a chamados, mas ver além da superfície, questionar inconsistências, prestar atenção a detalhes que parecem fora do lugar. Para Patrícia, o caminho para a recuperação foi longo e árduo. Com apoio psicológico e de grupos de suporte, gradualmente reconstruiu sua vida e sua identidade. 2 anos após aquela noite fatídica, ela retornou à universidade para completar o curso de psicologia que havia abandonado quando conheceu Roberto. Sua experiência a levou a especializar-se em trauma e violência doméstica, usando sua própria jornada para ajudar outras pessoas presas em ciclos similares de abuso. O que muitas pessoas não entendem sobre violência doméstica é que ela raramente começa com um soco, explicava a Patrícia em uma palestra que Miguel assistiu. Começa com isolamento, com pequenas críticas, com controle disfarçado de preocupação. O agressor vai testando limites, normalizando comportamentos abusivos tão gradualmente que, quando
a violência física finalmente aparece, a vítima já foi condicionada a duvidar de sua própria percepção da realidade. Em uma manhã fria, quase 3 anos após o incidente, Miguel recebeu uma carta. Dentro, encontrou um convite para a formatura de Patrícia e uma pequena nota escrita à mão. Algumas pessoas salvam vidas com grandes atos heróicos. Você salvou a minha simplesmente prestando atenção. Obrigada por ver o que outros não viram. Junto do convite, havia uma foto. Patrícia, sorrindo, cercada por novos amigos, seus olhos refletindo uma força e vitalidade que não estavam presentes naquela noite no porão. Miguel guardou a carta em sua gaveta de trabalho, junto com outros pequenos lembretes coletados ao longo dos anos. Símbolos de momentos em que sentiu que realmente havia feito diferença. Para ele, o caso de Patrícia se tornou um poderoso lembrete de que, em seu trabalho, a observação atenta não era apenas uma habilidade, mas uma responsabilidade moral. O caso também transformou Dantas, o jovem policial que estivera com Miguel naquela noite. Inicialmente abalado pela experiência, ele agora se tornara um dos oficiais mais perspicazes do departamento quando se tratava de casos de abuso doméstico. Você me ensinou a ver além do óbvio, disse ele a Miguel durante um café, a entender que às vezes a verdade está escrita no embaçado, não no claro. Miguel muitas vezes refletia sobre como pequenos detalhes podiam fazer enormes diferenças. Se não tivesse notado o espelho embaçado, se não tivesse visto a mensagem quase imperceptível, Patrícia provavelmente não estaria viva. Era uma lembrança constante de que, em seu trabalho, a diferença entre uma tragédia e um salvamento podia estar em uma observação aparentemente insignificante. Roberto foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, cárcere privado e múltiplas agressões. Durante o julgamento, outras 2 ex-namoradas surgiram com histórias similares de abuso, revelando um padrão de comportamento que se estendia por mais de uma década. A fachada cuidadosamente construída de homem respeitável finalmente havia desmoronado, revelando a monstruosidade que se escondia por trás. Para a comunidade do Jardim das Acácias, o caso serviu como um doloroso despertar. Vizinhos, que haviam ouvido discussões por anos, mas escolhido não se envolver, além de ocasionalmente chamar a polícia, agora participavam ativamente de programas de conscientização sobre violência doméstica. A senhora que fizera a chamada naquela madrugada se tornou uma espécie de sentinela informal do condomínio, atenta a sinais de abuso em outros apartamentos. O mais assustador, confidenciou ela a Miguel durante uma visita de acompanhamento, é que todos achávamos que conhecíamos o Roberto. Ele sempre foi tão educado, tão prestativo. Nunca imaginamos o que acontecia quando a porta se fechava. Miguel assentiu, compreendendo perfeitamente. Havia aprendido há muito tempo que os monstros mais perigosos raramente pareciam monstros à primeira vista. 5 anos após aquela noite fatídica, Miguel foi promovido a tenente e convidado a liderar uma nova unidade especializada em violência doméstica. O programa que ele havia ajudado a desenvolver estava sendo implementado em departamentos de polícia por todo o estado, treinando oficiais para identificar sinais sutis de abuso e intervir antes que situações escalassem para tentativas de homicídio em sua mesa, ao lado da foto de sua própria família. Miguel mantinha um pequeno quadro com apenas 3 palavras impressas. Porão. Ajuda. Rápido. Era seu lembrete diário de que, às vezes, as mensagens mais importantes vêm nos momentos mais inesperados, escritas não em tinta permanente, mas no efêmero embaçado de um espelho, aguardando apenas olhos atentos o suficiente para anotá-las antes que desapareçam para sempre. Se esta história tocou seu coração ou fez você refletir sobre como pequenos detalhes podem ter impactos profundos, saiba que compartilhamos histórias como esta para aumentar a conscientização sobre questões importantes como violência doméstica e a necessidade de estarmos atentos
aos sinais ao nosso redor. Nosso canal busca trazer narrativas que não apenas entretenham, mas também possam educar e transformar perspectivas. A comunidade que construímos aqui valoriza a empatia, a observação atenta e a coragem para agir quando algo não parece certo. Se você acredita na importância dessas mensagens e deseja continuar recebendo histórias que podem fazer a diferença, considere se inscrever em nosso canal. Seus comentários e reflexões também são valiosos, pois criam um espaço de diálogo onde podemos todos aprender e crescer juntos. Cada experiência compartilhada pode ser a luz que alguém precisa em um momento de escuridão. Obrigado por dedicar seu tempo a esta história hoje e espero encontrá-lo em nossa próxima narrativa, continuando juntos esta jornada de descobertas e transformações.